Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turismo Louca pelo Mundo. E hoje eu vou te dar um passo a passo, vou te contar todos os detalhes de como que é casar em Portugal com um cidadão português, né? Seja um português, seja uma portuguesa, mas você brasileiro ou brasileira que queira casar em Portugal com um português ou uma portuguesa. Eu casei recentemente, então já passei por esse processo e hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que não tem muitos vídeos na internet sobre isso, às vezes as informações da internet podem ficar um pouquinho mais confusas, então por isso eu vim aqui para contar todos os detalhes para vocês, como que é o procedimento, quanto tempo demora, quais são as documentações, aonde você vai casar, o tipo de casamento. E tudo isso eu vou contar pra vocês hoje, então fica até o final desse vídeo. Mas antes de tudo, já deixe o seu joinha, já se inscreva no canal, esse botão vermelho aqui embaixo, tá vendo? Inscreva-se, faça parte dessa família para continuar recebendo aí notificações e vendo os nossos vídeos de viagem, sobre Portugal e sobre vários assuntos que nós falamos aqui, sobre morar fora e muito mais, tá? Então espero aí a sua inscrição, faça parte dessa família que com certeza você não vai se arrepender, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre como que é, o que você tem que fazer, por onde você começa para poder dar entrada no seu casamento com um cidadão português em Portugal. Bom, para o cidadão brasileiro se casar em Portugal com um cidadão português, ele não precisa necessariamente estar legalizado, ele não precisa ter o título de residência, tá? Ele pode estar legal, ele pode estar como turista, mas leva muito mais tempo se esse for o caso. Se você tiver legal, tiver o seu título de residência em mãos, o processo ele é muito mais fácil, muito mais rápido, porque afinal você tá legal no país, então não tem que passar por tantos órgãos, o CEF não tem que analisar por tanto tempo, então fica muito mais fácil. Mas se o seu caso é de você tá legal ou tá como turista, não tem problema, também tem como. A única coisa que você tem que já se preparar que o tempo do processo pode levar mais tempo, tá? Mas esse processo de casamento entre um estrangeiro e um português, ele é bem parecido com o processo de um português com português. A única diferença é que, se fossem dois portugueses, na própria conservatória, eles têm acesso a todas as informações desses dois cidadãos. Então, eles conseguem saber se os dois estão solteiros, se os dois têm capacidade de casar. Já com o cidadão estrangeiro, no caso do brasileiro ou da brasileira, é preciso que prove, através de documentos, de que a pessoa tem capacidade para se casar, ou seja, que no país dele, no Brasil, ele não era casado, era uma pessoa solteira e tem condições de casar em Portugal. Então essa é a maior diferença entre um português com um brasileiro. Então vamos lá, por onde você começa? Então depois que você decidiu, né, o casal decidiu se casar, a primeira coisa que você tem que fazer é saber qual conservatória você vai dar entrada nesse processo, tá? Então tem que ser uma conservatória de registro civil. É muito fácil, a maioria das cidades tem, então dê uma olhadinha, vê qual que é mais fácil. Uma dica que eu dou é procure conservatórios menores, em cidades menores, porque tem muito mais chances do processo ser muito mais rápido. Por exemplo, eu não me casei na conservatória da cidade de Évora, eu me casei numa cidade vizinha, que era uma conservatória muito menor e tinha, consequentemente, né, tinha menos número de processos. Então, o processo acabou ficando muito mais rápido porque eu saí daquele grande bolo de muita gente. Então, opte aí por uma conservatória, de repente, um pouquinho menor. Então, por exemplo, se você vai casar em Lisboa, no Porto, pode ser que o processo demore muito mais, porque são conservatórios que recebem um grande número de processos, não só de casamento, mas vários outros tipos de processos, tá? Então, depois que você escolher a conservatória, você tem que se dirigir com o seu noivo ou com a sua noiva, ou então com um procurador, né, autorizado, mas um dos noivos tem que estar para dar entrada nesse processo, tá? Eu vou depois já vou dizer para você quanto que custa, já vou te dizer os documentos necessários, tá? Mas você já tem que ir em mente com o tipo de casamento que você quer. Vai ser um casamento civil? Esse casamento civil vai acontecer na conservatória, no horário de trabalho deles, né, o horário de abertura. Vai ser um casamento civil em outro lugar, de repente na sua casa. É possível fazer isso, tá? Em Portugal. De repente você quer fazer um casamento civil, mas de repente na sua casa, em um restaurante, alguma coisa assim. Também é possível, fora do horário da conservatória, mas tudo isso tem custos a mais, que eu vou falar mais na frente, tá? Então, vai ser um casamento religioso, tá? Vai ser um casamento católico, de outra religião. Tudo isso tem que estar muito bem definido na hora que você for na conservatória dar entrada nesse casamento. A entrada nesse processo não precisa necessariamente ser pessoalmente na conservatória, tá? Se o brasileiro ele tiver aquele estatuto de igualdade, direitos e deveres,
ele, juntamente com o português, né, ou a portuguesa, podem dar entrada nesse processo online, tá? Mas se no caso for apenas um brasileiro sem esse estatuto, ainda não pediu o estatuto, aí tem mesmo que ser pessoalmente, como eu falei, ou os dois noivos, ou um dos noivos com um procurador autorizado. Então, são essas duas maneiras que você tem de dar entrada nesse processo de casamento. Aí você pode me perguntar, Natália, com qual antecedência eu tenho que dar entrada nesse processo de casamento? Bom, o tempo de demora, ele vai variar muito, como eu falei, de acordo com a conservatória que você vai escolher e também com o seu caso, né? Como eu falei, se você tem um título de residência, mais rápido vai ser essa aprovação do conservador. Agora, se você tiver ilegal ou como turista, vai ser um pouco mais demorado. Mesmo se você tiver legal, esse processo antes da aprovação do conservador, ele tem que passar pelo CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Então, quando é um casamento entre um português e um cidadão estrangeiro, sempre passa pelo CEF para ele analisar e ver se ele dá autorização ou não para esse casamento. Agora, se você tá legal, é muito mais rápido. O CEF vai pegar esse processo, vai olhar, a pessoa tá legal, ok, tá aprovado. Isso pode demorar pouquíssimo tempo, dentro de dias até poucas semanas. Agora, se o caso de você tá ilegal ou tá como turista, o CEF pode demorar um pouco mais tempo para poder analisar esse processo. Então, o bom é que quanto antes você faça esse processo, melhor. Do momento que o conservador aprova o casamento, você tem até 6 meses para realizá-lo. Então, o ideal é que você comece esse processo com pelo menos 6 meses de antecedência da data que você pretende casar, tá? Até porque também, se você for fazer o casamento fora da conservatória, um casamento religioso, por exemplo, você precisa também de data, nem sempre tem a data disponível no dia que você quer. Então é bom que você faça isso com antecedência, para isso ser aprovado com mais antecedência, para você ter tempo suficiente de reservar o lugar que você quer casar. Então o ideal é que você comece esse processo no mínimo 6 meses antes da data pretendida para o casamento. Agora, quais documentos são necessários para esse casamento? É muito simples. Para o cidadão português, apenas o BI, né? Apenas o cartão cidadão é requerido para o cidadão português. Já para o brasileiro, é preciso uma certidão de nascimento de inteiro teor, tá? Emitida nos últimos 6 meses. Então, no momento que você for dar entrada, essa certidão tem que estar com a validade de pelo menos 6 meses antes, tá? E por que de inteiro teor? Porque a certidão de inteiro teor é aquela certidão que diz praticamente a sua vida inteira. Se você tá solteiro, se não, se já foi casado, se tá divorciado ou não. Então, isso é requerido. Mas um adendo aqui muito importante. Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês com todas as informações, que eu tenho certeza que mas sempre tem uma coisinha ou outra que pode mudar de conservatória para conservatória. Não tem jeito. Para todos os processos, por mais que tenha no site do CEF, por mais que tenha no site da conservatória, sempre tem uma coisinha ou outra que de repente um pede, o outro não pede. Então é sempre importante que você confirme com a sua conservatória qual a lista de documentos que eles pedem para poder realizar o casamento. Na conservatória que eu realizei o meu casamento, eles pediram apenas a minha certidão de inteiro teor e a minha autorização de residência, tá? Se o cidadão brasileiro não tiver autorização de residência, pode ser o passaporte, tá? Mas sempre tem que ser a certidão de nascimento de inteiro teor. Algumas conservatórias pedem ainda um documento que comprove que a pessoa é solteira. Só que esse documento, normalmente, o Brasil não emite, porque o documento que comprova que a pessoa é solteira ou não no Brasil é essa certidão de inteiro teor. Mas eu já soube, já vi casos de pessoas que precisaram, além dessa certidão, ainda ter um outro documento comprovando que é solteiro, tá? Eu procurei sobre isso, eu não achei nenhuma informação exatamente do que é esse documento. Tanto é que algumas conservatórias não pedem porque entendem que realmente no Brasil é apenas certidão de inteiro teor. Mas confirme com a sua conservatória se realmente só essa certidão é válida. E se não for, pergunta direitinho qual é o tipo de documento. Se de repente é só alguma coisa, um documento assinado em alguma conservatória no Brasil, com alguma testemunha que valide que você é solteiro, não sei. Então tem que realmente confirmar com a sua conservatória. Mas se você tiver sorte aí, na conservatória que você for, vai ser apenas o BI do português, isso é sempre, e do estrangeiro, a certidão de nascimento de inteiro teor e um documento de identificação. Se você tiver autorização de residência, melhor, se não, o seu passaporte. Então, esses são os únicos documentos requeridos aí para o casamento. Agora, quanto custa casar em Portugal?
Então eu vou dizer para vocês quanto custa. Existem algumas coisinhas que podem variar, mas eu vou dizer duas principais, tá? Se você for casar na conservatória, né, o casamento civil, no horário de expediente, no horário de abertura, de segunda a sexta, no horário que eles, do atendimento deles, né, se não me engano é das 9 às 16, você paga 120 euros, tá? Para esse casamento ser realizado na conservatória no horário de expediente. Agora, se você quiser que esse casamento seja realizado fora da conservatória, seja o casamento civil fora da conservatória, ou seja o casamento religioso fora da conservatória, né? Ou seja, não é na conservatória, de repente não é no horário de expediente, eles cobram 200 euros mais o valor do transporte do conservador, porque o conservador tem que se deslocar para o local do casamento. Então, você vai pagar 200 euros mais o valor do deslocamento do conservador, tá? Então, esses são as duas principais maneiras aí de casar. Claro que tem outras, você vai fazer o pacto antinupcial, eles cobram mais algum valor, mas eu vou deixar tudo no blog, tá, gente? Tem um artigo completinho com tudo isso que eu tô falando, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês acessarem e pronto, ter tudo notificadinho aí certinho no blog, tá? Então, depois que você ver esse vídeo, acessa aqui embaixo. Lembrando, gente, que tudo isso você já tem que definir no momento do processo. Então, quando você vai dar a abertura do processo, vai fazer a abertura do processo, você já tem que informar se esse casamento vai ser na conservatória, se vai ser fora da conservatória, se vai ser só civil, se vai ser religioso, tudo isso tem que estar notificado logo no primeiro momento, tá? Se for um casamento, por exemplo, religioso, ele pode ser tanto dado, né, entrado por você, ou pelo religioso que vai celebrar esse casamento. Então, depois eles pegam uma autorização para poder celebrar esse casamento também. Então, tudo isso tem que ser discutido antes, para quando for na conservatória, já ter tudo certinho e definido. É preciso ter testemunha nesse casamento? Não é obrigatório mais ter testemunha no casamento, mas você pode ter de 2 a 4 testemunhas sem problema nenhum, tá? E quem pode assistir esse casamento? Qualquer pessoa. O casamento, ele é um ato público, tanto é que quando você casa, se for civil, se for na conservatória, é obrigado que as portas estejam abertas para qualquer pessoa que quiser assistir esse casamento, tá? Então, qualquer pessoa, por mais que você case na conservatória, você pode convidar seus parentes, seus amigos para poder ir sem problema nenhum, porque é completamente aceitável e é um ato público, qualquer pessoa que quiser pode participar desse casamento. Agora, qual que é o regime de bens, né? Quando você casa, você tem que escolher o regime de bens, né? Não esqueça disso. Se caso, né, vocês queiram fazer alguma convenção aí de bens diferente, de repente de separação, de comunhão geral, tudo isso tem que ser feito numa conservatória à parte, tudo registradinho, tudo certinho, e apresentar isso na conservatória de registro civil. Agora, se for o caso de não fazer nenhuma convenção antinupcial, por regra, a que é admitida no casamento é a de comunhão de adquiridos, ou seja, a partir do momento do casamento, tudo que for adquirido pelos dois pertencem aos dois, tá? Então, se quiser fazer alguma convenção antinupcial diferente dessa, é preciso antes do casamento ir na conservatória e fazer lá tudo certinho, registrado. Se não fizer isso, aqui automaticamente é colocado o regime de adquiridos, que tudo que adquirir depois do casamento é dos dois, certinho? E é isso, gente. O vídeo ficou bem grande, mas eu acho que ficou bem explicadinho, acho que vocês conseguiram entender. Não é muito difícil, o tempo vai variar, mas normalmente, se tiver tudo certinho, se você tiver autorização de residência, em menos de um mês você já tem aí a notícia, você já pode marcar, né? Assim que for aprovado pelo conservador, eles entram em contato, já perguntam a data que você quer, você já pode agendar a data, tudo certinho. Então, não tem problema nenhum, como vocês viram, não tem tanto mistério. Eu vou deixar o link do blog, como eu falei aqui embaixo, tem todos os detalhes, com certeza vai te ajudar, né, ter tudo certinho pra você ler, de repente é um pouco mais fácil. E é isso, gente, se vocês gostaram do vídeo, se ajudou de alguma maneira, deixe seu joinha, se inscreva no canal também para poder ajudar ao canal a crescer, ajudar no meu trabalho. Compartilhe o vídeo também nas suas redes sociais, com seus amigos, de repente alguém que pretende casar. Já fica sabendo de tudo para quando o dia chegar, já tá tudo na ponta da língua, tudo na ponta do lápis, para só começar o processo de casamento, tá bom? Então é isso, muito obrigada pela visualização, muito obrigada pela sua companhia e nos vemos então em um próximo vídeo. Um grande beijinho, tchau!